Bom, começando nessa aula aqui, vamos analisar agora uma espira, né, girando dentro de um campo magnético. O que acontece, certo? Então a gente vai ver, né, uma espira. Por enquanto vamos pensar na espira quadrada, né? Então ela tem os skinners delas aqui, A, B, C e D, e ela gira em torno desse centro aqui. Tá? Tem um comprimento L, um raio R, né? E aí, no primeiro momento, a gente vai pegar a tensão, aí como depois vai aparecer a velocidade, a gente vai pegar a tensão entre pontos B e A, chamar de EBA, não chamar de VBA, porque depois aparece velocidade, para não confundir o V de tensão com o V de velocidade. E a tensão entre pontos D e C é DC, tá? A tensão entre pontos A e D e entre B e C, na verdade, não vai ficar nulo. A gente vai observar isso mais para frente. Por enquanto a gente não precisa ver. E vamos colocar essa espira girando aqui em torno desse núcleo, dentro aqui um campo magnético constante, tá? Então aqui entre o norte e esse polo norte e esse polo sul, tem um campo magnético aqui B. A espira está aqui, a gente está vendo a espira como se fosse visto daqui para cima, né? Então aqui está o ponto A e B, aqui o ponto C e D, e ela está girando nesse sentido, aqui com a velocidade de rotação ω/m radianos por segundo, né? A velocidade dela está aqui, né? A velocidade do ponto A e B está aqui. Neste momento, isso aqui fica girando, certo? Então aqui mostrar, né, a velocidade seria, aqui estaria a espira, a velocidade seria esse verdezinho, né? Então como ela está girando em torno aqui do ponto médio, né? Então o trecho de velocidade aqui, tanto do ponto A e B quanto do ponto C e D, está sempre tangente aqui a esse círculo. E aí, para a gente ver a relação entre a velocidade e a tensão, a gente tem a lei de Faraday, né, que diz que a integral no perímetro de uma determinada superfície S, a integral do campo elétrico ao longo desse perímetro, é menos, o menos por conta da lei de Lenz, é menos a integral, né, eu botei a integral dupla aqui, porque é a integral na área, menos a integral ao longo dessa superfície S, em toda a superfície S, da derivada do campo magnético em relação ao tempo, né? Onde o L aqui é o perímetro dessa superfície S. Então qualquer área S, né, se a gente pegar o perímetro dela e calcular a integral do campo elétrico ao longo desse perímetro, o que vai dar a tensão elétrica ao longo do perímetro, isso aqui vai dar menos dφ da área, porque quando a gente integra, nós bota esse ddt para fora, integra o campo magnético ao longo de toda a área, isso dá o fluxo na área, então dá a derivada do fluxo ao longo da área pelo tempo, certo? A gente pode usar isso diretamente no caso da espira, mas depois vai ficar mais interessante a gente ver o efeito só de um condutor, né, em máquinas mais complexas, único condutor passando no campo elétrico, certo? E a gente pode analisar um determinado condutor se movimentando no campo elétrico, como ele fazendo uma área aqui qualquer, né? E na medida que ele está se deslocando, essa área vai aumentando. O campo magnético aqui sendo constante em toda a área, né? Quando a área aumenta a integral do campo dentro desta área, né? Ou seja, aumenta o fluxo, né? Esse fluxo aumenta quanto ele aumenta essa velocidade de deslocamento tangencial ao campo elétrico vezes a largura o comprimento, né? Largura não, o comprimento desse condutor. Estamos interessados a pegar a tensão daqui até aqui, comprimento L desse condutor que estamos interessados, certo? Então, se esse condutor está se movimentando, a tensão elétrica gerada daqui para cá, como ele está aumentando essa área, né, a gente pode dizer que é
essa velocidade de deslocamento rotacional é vista como vetor, rotacional campo magnético, rotacional o L, né? Também visto como um vetor, né? No caso aqui nessa figura I, tudo isso aqui está perpendicular um ao outro, certo? Então a velocidade de deslocamento está aqui na direção do X, o L está aqui na direção do Y e o B está no Z, né? Está entrando aqui na tela, né? Certo? Então está tudo diferencial, está tudo perpendicular um ao outro, então fica simplesmente a velocidade vezes o campo magnético vezes o comprimento L, né? Aí isso aí vai dar a tensão induzida em cima desse único condutor. Se a gente ver aqui no caso na espira, né, quando ela vai girando, esse condutor é BA, que ele vai estar girando aqui, então ele vai estar perpendicular, né, o campo magnético está nesse sentido aqui, o condutor está perpendicular ao campo magnético e a velocidade perpendicular ao condutor, né? Só que a velocidade em alguns momentos, né? Então se a gente observar aqui, nesse momento ela está perpendicular ao campo magnético, estaria nesse sentido, não está desenhado aqui. Nesse momento estaria no mesmo sentido do campo magnético, a tensão induzida aqui nesse ponto é zero. Neste outro ponto está de novo perpendicular ao campo magnético, novamente tensão induzida, agora com sinal trocado. Aqui embaixo zero novamente e assim por diante. Quando isso aqui fica girando, certo? Então a tensão induzida ela fica justamente, né, proporcional ao ângulo, né, entre a velocidade e o campo magnético. Quando a velocidade está perpendicular ao campo magnético, a tensão é máxima, ou positiva ou negativa, dependendo do referencial que a gente pega. E quando a velocidade está alinhada com o campo magnético, a tensão induzida fica zero, né? E aqui no caso, então, a tensão no término entre o A e o B, né, é BA, fica VBL sendo de θ, onde θ é justamente o ângulo entre a espira e o campo magnético, né? O θ seria o ângulo da normal da espira com o campo magnético, né, de modo que, aliás, o ângulo entre essa linha da espira, então por exemplo, aqui o θ está aqui, entre a normal da espira e o campo magnético, então θ máximo, o seno de θ é 1, né? No outro caso, seno de θ está menos 1 aqui, né? Vai dar tensão induzida negativa. Então tanto no EAB quanto no EDC, a gente vai ter aqui a velocidade vezes o campo magnético vezes o comprimento desse condutor L vezes o seno desse θ que fica rodando ao longo do tempo, certo? O θ fica variando, o θ, né, vai ser ωm vezes t, né, a velocidade de radianos por segundo vezes t, certo? Agora a velocidade também, né? Então se a gente tem essa tensão aqui no EBA, do CD a gente tem a mesma tensão, soma-se as duas, a tensão na espira fica 2 velocidade do condutor vezes o campo magnético vezes comprimento L, aqui ficou L maiúsculo, não L minúsculo mesmo, vezes o seno de θ, tá? O comprimento AD, né, não vai influenciar porque ele não vai estar perpendicular, bom, está sempre na direção do campo magnético, ou se ele estiver perpendicular, a velocidade está junto com o campo magnético, então AD não influencia, BC não influencia, só influencia esse lado e esse lado daqui, né? Sendo isso aqui, a gente pode pegar a velocidade dessa espira e a velocidade dessa, né, e
colocar ela em função do R e da velocidade de rotação. Então o raio da espira vezes o ômega m vai dar justamente a velocidade da espira frente ao campo magnético, né? Velocidade máxima, né? Então seria o V vezes o L, na verdade o R vezes o ômega m é o V, né? A gente troca isso aqui, então a gente pode botar aqui a velocidade da espira 2R ômega m BL seno de θ, né? Então θ é o ângulo entre os dois, certo? E de novo, se a gente notar aqui 2R é esse comprimento daqui para cá, L é esse comprimento daqui para cá, então 2R vezes L é justamente a área dessa espira. Esse 2 aqui nessa equação está errado, não tem. É a área dessa espira, então a área vezes o campo magnético está constante. Isso é o fluxo máximo quando a espira está alinhada, né? Então isso aí, esse fluxo máximo é justamente nessa situação daqui, aqui ou aqui está com fluxo máximo, né? E seno do θ, aqui o θ é zero, aqui seno de θ é zero, θ é zero, ou θ é igual a π, nesse caso também é zero. E à medida que isso aqui vai girando, né, então a velocidade vai seguir variando de acordo com o seno de θ até o valor máximo, e o valor máximo é dado pelo fluxo todinho passando pela espira vezes a velocidade que ele está variando, né, o ômega m. E aí você tem essa tensão induzida alternada daí. Tá? Agora, por enquanto a gente só está vendo tensão. Agora um outro parâmetro é justamente a corrente. Se estiver passando corrente nessa espira, então além da relação entre a velocidade do campo e a tensão induzida, a gente vai ter também um torque por conta da lei de Lorentz, força de Lorentz, lei de Lorentz não, a força de Lorentz. Então se eu tenho corrente passando um condutor, se eu tenho uma carga se movimentando dentro de um campo magnético, né, isso aí vai me gerar uma força, né, ortogonal tanto à corrente quanto ao campo magnético, certo? Então se o campo magnético está aqui, aqui eu coloquei na espira a corrente entrando aqui no AB, saindo no CD, isso aí vai me gerar uma força aqui no AB e uma força aqui no CD, né, que é proporcional tanto a lei de a força de Lorentz, basicamente, certo? Então dada pelo comprimento da espira, né, vezes a corrente, né? Então botei aqui a corrente no mesmo sentido do L, né, e a rotacional desse movimento de carga, né, dessa corrente vezes o produto vetorial campo magnético, rotacional, o produto vetorial o campo magnético, certo? Então a força é L vezes I vezes B. Nos dois casos aqui, né, o campo magnético está aqui nesse sentido, a corrente aqui está sempre entrando, então essa força aqui no AB está sempre para cima e a força aqui no CD está sempre para baixo. A gente pode observar aqui, a força está identificada ali, de novo está trocado, né? Quando você tem a força corrente entrando, a força é para baixo, aqui está correta, a força é esse azul aqui, certo? Então a força na corrente que está entrando, como o campo magnético está nesse sentido aqui, assim, atravessando na horizontal, essa força está sempre para baixo, essa força está sempre para cima, certo? Quando ele se cruza aqui no meio, aí essa força se anula com essa, tanto quando eu tenho o A, B em cima, quando eu tenho o CD embaixo. Agora, nessa posição, essa força daqui se soma com essa força daqui, gerando um torque, e aqui também gerando um torque no sentido contrário, certo? Então, quando a gente faz a conta, né, essa força aqui, Li vezes beta, vai estar sempre no sentido para cima, e ela vai variar justamente com o nosso seno de θ também. Então o torque vai ficar R vezes a força, o raio seno de θ vezes a força. R seno de θ vai ficar a distância entre o centro da espira e
o condutor lá onde está sendo gerada a força em cada momento de tempo, né? Então essa distância aqui do centro até esse ponto varia com R seno de θ. Quando ele se alinha aqui fica zero, certo? Então cada condutor vai ter R e F seno de θ. Isso aí vai me gerar, então, aqui era para estar o índice AB, o índice, não, torque AB ou torque CD, mesma coisa aqui. Então o torque dos dois condutores se somam, 2R vezes L vezes I vezes B seno de θ. Novamente, R vezes 2R vezes L é a área da espira, vezes o B é o fluxo máximo, né? Ou seja, o fluxo quando a espira está colocando. Então, tanto a tensão induzida na espira quanto a força induzida na espira depende do fluxo, né? A tensão depende da velocidade de rotação. Você tem essa relação entre a tensão e a velocidade de rotação. E o torque tem uma relação entre a tensão e o torque tem uma relação com a corrente, né? Os dois é fluxo máximo vezes seno de θ. Aqui nesse caso aqui também fluxo máximo vezes seno de θ, certo? Isso por quê? Porque justamente a gente está tendo uma transformação de energia aqui, quando a gente tem uma tensão, uma corrente passando na bobina. Essa corrente gera um torque, esse torque gera um movimento, esse movimento por si só gera uma tensão. Então você vai ter ESP vezes I igual FAB vezes ômega M. Então justamente essa constante Φmax seno de θ para o cálculo do torque em função da corrente é a mesma constante, que aqui esse 2 está errado, lembrando, Φmax seno de θ relacionando a velocidade da espira com a velocidade de rotação, né? Isso é esperado por conta do princípio de conservação de energia, certo? Então, da mesma forma que a espira rodando, se estiver passando corrente no ela, eu vou estar gerando uma tensão induzida, ela vai estar variando senoidamente de acordo com a posição aí da espira. Eu vou estar também gerando um torque que vai estar variando mesmo tanto, né? Que a tensão vai depender do quanto de corrente você está passando, de modo que, se você calcular a potência em cada momento, do ponto de vista elétrico, a potência, né, a tensão induzida vezes a corrente, e do ponto de vista mecânico, a potência é a velocidade de rotação vezes o torque, e os dois dão o mesmo valor. Um você consegue converter para o outro e você consegue calcular, né, um em relação ao outro. Ok? É isso. Se encerra essa aula.